Oi, amados que assistem ao meu canal. Se você anda triste, desanimado, sem esperança para o futuro e sem acreditar em você mesmo, eu tenho um recado do trono de Deus para você. Então vem com a gente, espera rodar a vinheta e... Antes de iniciar o vídeo, eu peço a vocês que se inscrevam no canal, ativem o sininho, compartilhem com seus amigos para que vocês me ajudem a cumprir a missão, que é levar a palavra de Deus para outras pessoas. E eu sei que existem muitas pessoas que precisam ouvir sobre esse tema. O tema de hoje é autoestima. Eu vou te ensinar a se ver como Deus te vê. Então, eu peço a vocês que abram lá em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7, que diz assim: mas Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de amor, poder e equilíbrio. Amor para nós nos amarmos e amar os outros, poder para que nós possamos controlar as nossas reações diante das ações más das outras pessoas e para controlar as nossas próprias vontades. E equilíbrio, foquem bem no equilíbrio, que é o que a gente vai puxar um pouco mais para o tema que a gente está abordando hoje, que é a autoestima. Porque a autoestima nada mais é do que a forma como nós nos enxergamos. E o que eu vejo hoje, tanto no mundo quanto nas igrejas, é que o demônio tem lançado setas na mente das pessoas para que elas se achem ou de mais ou de menos, ou seja, para que elas tenham uma imagem distorcida daquilo que elas realmente são e da forma como Deus as enxerga. E agora entrando nos dois pontos de extremos, quando a pessoa se acha de mais ou quando ela se acha de menos, os dois extremos causam problemas irreparáveis para cada uma delas. Mas uma pessoa existe para que isso seja mudado. Uma pessoa é capaz de transformar isso em cada um de nós. E essa pessoa se chama Jesus. Então, falando um pouco das pessoas que se acham demais. As pessoas que se acham demais, elas se tornam capazes de serem bastante orgulhosos, soberbas, acham que podem sair por aí julgando o pecado de qualquer outra pessoa, as atitudes de qualquer outra pessoa, e elas se acham mais santas que o Espírito Santo. E isso é um grande problema porque acaba ferindo pessoas que às vezes estão ali na igreja ou pessoas que estão no mundo, que estão buscando ter um relacionamento com Deus e acabam vendo pessoas que estão dentro da própria igreja tendo esse tipo de atitude. E aí acaba meio que a atitude do homem afastando as pessoas de Deus. O que a gente vai falar um pouco mais em outros vídeos em relação às expectativas que a gente deposita em homem e as expectativas que a gente deposita em Deus. E quando as pessoas se acham de menos, o que acontece? Elas se colocam numa posição de vitimismo. Elas perdem o seu valor, ou seja, elas tiram o seu valor. Como assim? É como uma fruta podre na feira. Elas se vendem por qualquer valor, ou seja, qualquer pessoa que dá uma atenção para ela, ela já acha que é uma coisa muito grande. Ou seja, em questão de relacionamento. Qualquer relacionamento para ela basta, porque para ela ser amado é mostrar para a sociedade que ela tem um relacionamento, que ela é capaz de ser amada. E isso é um grande problema. E aí tem outra questão, que é a questão da comparação. Ela começa a se comparar com pessoas nas redes sociais. Entra no Instagram e vê fotos e diz assim: nossa, eu não tenho um cabelo assim, eu não tenho dinheiro para me vestir assim. E isso é um grande problema e isso mina cada vez mais a sua autoestima. Por quê? Porque tudo que tem no Instagram são as pessoas felizes. Ninguém posta foto de gente triste. Quando eu tô triste, eu não posto foto triste. E o que acontece? A pessoa que tá vendo acaba se comparando. Quem tem baixa autoestima acaba entrando no perigo da comparação. Então, o que devemos fazer para melhorar a nossa autoestima? Primeiro, nós devemos ler a palavra de Deus. Lá em Gênesis capítulo 1, versículo 26 diz: então Deus disse: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. E por que ler a palavra de Deus? Porque é lá que nós vamos entender quem Deus é, quem nós somos e o que podemos quando estamos em Deus. Existe uma frase que eu gosto muito que diz assim: todos nós nascemos lindos. A grande tragédia é quando nos convencem que nós não somos. E é isso que a sociedade faz conosco durante a nossa vida inteira. Eu não sei de que família você veio, eu não sei que tipo de problemas você enfrentou para que a sua autoestima fosse minada, para que você tivesse uma visão distorcida daquela que Deus te criou para ser.
Deus te criou maravilhoso, você é a imagem e semelhança de Deus. Então você tem um alto valor e você tem uma imagem perfeita para Ele. Nós somos exclusivos, ou seja, não existe ninguém, Deus não criou ninguém que fosse igual a você. Até as pessoas que são gêmeas, elas não são iguais. Por quê? Porque Deus tem um propósito com a sua vida e para que através da sua vida pessoas sejam alcançadas. Como eu sempre digo, existem pessoas que só serão alcançadas pela forma que você fala. E é exatamente esse propósito que a gente veio para a Terra, que é cumprir o ID. Então, a gente vai cumprir esse ID a partir da nossa individualidade, no sentido de que a forma como nós falamos, como nós pregamos, como nós cantamos, que vai alcançar determinadas vidas. Pessoas vão se identificar com aquilo que você viveu, com aquilo que você é e com a imagem que você tem de si mesmo. Quando Jesus morreu naquela cruz, ele morreu para que o Espírito de Deus habitasse em nós. Então a gente tem que ter a plena convicção que o Espírito que habita em nós é cheio de poder, é cheio de amor, é cheio de equilíbrio e é capaz de fazer tudo aquilo que Jesus foi capaz de fazer. Por quê? Porque Jesus era o Espírito. Jesus estava cheio do Espírito de Deus. E aí, depois, em outros vídeos, a gente vai falar um pouco mais sobre a questão da Santíssima Trindade. Porém, a gente tem, nesse vídeo em si, eu quero mostrar pra você que o Espírito que fez Jesus ressuscitar dos mortos, ele habita em você. Então, você tem que entender qual é o seu valor pra Deus. Porque você e Deus são maioria. Eu e Deus somos maioria sempre. Lá em Gênesis capítulo 1, versículo 31, diz que Deus criou o homem e contemplou a sua criação e viu que era muito bom. Ou seja, Deus ama bastante a gente, ele é apaixonado pela criação, ele é tão apaixonado pela criação que ele deu o filho único dele para que morresse pela gente, para que não perdesse o contato entre nós e ele, para que a gente pudesse ter um acesso direto a ele o tempo todo, através do Espírito que habitaria em nós, ou seja, que já habita em nós. E o que eu quero dizer é, se você se acha demais, ou seja, é muito orgulhoso, é muito soberbo, comece a orar por isso, porque foi o orgulho e foi a soberba que transformaram o anjo em demônio. E se você se acha de menos, fica se achando que você não é capaz, eu quero que você repense no que você está pensando sobre você mesmo, porque é a mesma coisa de você olhar para Deus e dizer, Deus, não é o bastante, Deus, o que o Senhor fez não foi bom. E você tem que ter a noção de que o Espírito que habita em você é o que te torna capaz de fazer qualquer coisa. Não tem nada a ver sobre você, mas sobre o Espírito de Deus que habita em você, que faz você ser capaz de pregar, de evangelizar, de cantar e de fazer qualquer outra coisa. É o Espírito que é alimentado todos os dias. E voltando a falar do alto valor que você tem para Deus, abra sua Bíblia lá em João capítulo 3, versículo 16, que diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O que eu tenho a te dizer é que você tem preço de sangue. Alguém morreu por você. Então não mendigue relacionamento, não mendigue atenção, não mendigue afeto de ninguém. Você já tem um pai que te ama e está o tempo inteiro do seu lado. O Espírito dele habita em você. Comece a despertar esse Espírito. E se eu tenho um conselho a te dar hoje, é que você gaste mais tempo conhecendo mais da palavra de Deus, porque você lendo mais a palavra, você tem o conhecimento de quem Deus é, quem você é e o que você pode através dele. Comece a fazer coisas que façam bem para você. Comece a se conhecer, porque uma pessoa que se conhece, ela não escuta qualquer alarmezinho que vem de fora. Ou seja, se uma pessoa chega pra você e fala alguma coisa que não condiz com aquilo que você é, você vai simplesmente ser como um filtro. Você vai deixar ela ir e aquilo não vai lhe afetar. E é isso que nós devemos fazer, nós devemos ser filtros. E lembrando, para quem se acha de mais ou para quem se acha de menos, o Espírito que habita em nós requer equilíbrio, ou seja, nos dá o equilíbrio, ou seja, o mesmo Espírito que fez Jesus ressuscitar dos mortos para quem se acha de menos, você tem esse poder também, e para os que se acham de mais, o mesmo Espírito foi o mesmo que fez Jesus servir os seus irmãos e ser manso e humilde de coração.
Então essa é a palavra de hoje, que você entenda o seu valor e que através do despertar do seu valor e do Deus que habita em você, você possa alcançar muito mais vidas, sabendo o que você pode em Deus. Então, se você curtiu esse vídeo, compartilha, curte, comenta, dê sugestões para outros temas e se inscreva no canal. E é isso, até o próximo vídeo.